Gita, capítulo 9. O conhecimento mais confidencial. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Capítulo 9, conhecimento mais confidencial. Verso 13. Ó filho de Pita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a original e inexaurível Suprema Personalidade de Deus. Verso 14. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes almas adoram perpetuamente com devoção. Repetindo, capítulo 9, verso 13. Ó filho de Pita, aqueles que não se iludem, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou original e inexaurível, Suprema Personalidade de Deus. Verso 14. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, estas grandes almas adoram perpetuamente com devoção. Hare Krishna, Hare Krishna. Namastê, gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Namastê, Namaskar. Bom dia para todas as pessoas presentes aqui na sala. Eu vou então fazer a contextualização desses dois versos. Agora são 6 horas e 56 minutos. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, a manifestação cósmica, o chamado mundo material, que é cercado de repetidos nascimentos e mortes, o samsara, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental, a revelação védica, e assim libertando-me definitivamente do samsara. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, então nós vamos dar sequência aqui os nossos grutas védicas, né? Hoje nós temos, muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Márcia, por ter nos conduzido no caminho dos mantras, Kátia, por ter apresentado aqui os nossos grutas védicas, e muito obrigado a todas as sacerdotisas que estão nos conduzindo hoje, tá? Nosso sadhana sagrado, transcendental. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13, o conhecimento mais confidencial. Como pode ser, né? O conhecimento mais confidencial. Como é que seria? Seria possível um conhecimento confidencial a ponto de ser reconhecido ou percebido, ou pelo menos racionalizado como o mais confidencial? Qual seria o conhecimento mais confidencial? Vamos supor que eu não conhecesse Bhagavad Gita, não soubesse de nada. Vamos imaginar que eu estivesse sozinho numa ilha. Se você estivesse sozinha numa ilha e você tivesse que, para sair daquela ilha, ter que responder uma única pergunta: qual é o conhecimento mais confidencial? Se você responder essa única pergunta de maneira assertiva, desce uma escada, um helicóptero, então abre um portal dimensional e você pode passar por ele e vir para a civilização, voltar para a cidade, para sua família, sei lá o que seja. Qual resposta você daria? Imagina que você está morrendo de saudade da sua netinha,
do seu filho, do seu netinho, do seu cachorrinho, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus amigos, da sua cidade, da sua fazenda, né? Da sua casa florida, no campo, da sua conta bancária. Quem sabe você tenha saudade de alguma coisa. E, de repente, você acordou no meio dessa ilha e, para poder sair dela, tem que responder essa pergunta. Qual é o conhecimento mais confidencial? Se responder, sai. Se não, fica ali. Pelo menos você vai estar livre de problemas, porque não vai ter ninguém. Você vai ser o único problema de você mesmo. E talvez esse seja o maior problema. Mas imagina se fosse assim. Qual seria a sua resposta? Pense. Qual seria o conhecimento mais confidencial? Bom, vamos deixar a Bhagavad Gita de lado agora e vamos pensar no conhecimento que a gente tem aqui entre nós. Tá? O que nós conhecemos? Né? Qual o nosso mestre proeminente? Quem é a nossa referência mais... a prioridade da referência em termos da espiritualidade? Quem é o nosso mestre espiritual integral na nossa condição de aprendizes? Não é? Normalmente nós apontamos para Jesus, é o nosso mestre de todos. Né? Jesus Cristo, ele é mais ou menos que o mestre para todas as religiões aqui no Ocidente. Você pode ser espiritualista, você pode ser da Umbanda, você pode ser, sabe, do cristianismo, catolicismo, tanto faz. Qualquer vertente que você for, tá lá ele. Tá ou não tá? Né? Na Umbanda é Oxalá, né? Enfim, ele está lá em todas. Então, ele é o mestre predominante, independentemente da roupagem, né, da equipe, do time, da galera, da turma, da tribo, ele está lá como o xamã superior. Né? Então, está lá o nosso mestre Jesus. Aí vamos, então, pegá-lo, né, a partir dele, para ver qual seria uma resposta que ele daria, porque a gente não pode, né, abandonar os nossos amigos e os nossos mestres num momento tão importante como esse. Porque como é o programa lá do milhão, né? Quem quer 1 milhão, se você não sabe a resposta, faz o quê? Pede para os amigos universitários, não é isso? Pede a resposta para os universitários. Então, nós estamos nessa ilha aí e não sabemos qual é a resposta para o mais confidencial. Então, a gente vai a ele lá, o nosso mestre, o nosso amigo universitário, que é formado já, graduado, e submetemos, né, a questão para ver, né, o que ele nos sugere, que, afinal de contas, a saudade está batendo e nós já não aguentamos mais a nós mesmos. Então, a gente tem que dividir esse peso com outro alguém para que fique mais fácil a nossa existência. Então, normalmente, o que Jesus, né, responderia para nós numa situação dessa, o que ele já respondeu. Né? Ele já respondeu isso muitas vezes. Essa pergunta ele já respondeu muitas vezes. Algumas vezes ele diz: de que vale o mundo, de que vale o homem ganhar toda a riqueza da terra e perder a alma, perder o céu? Qual a importância tem todo o tesouro que você acumular aqui na terra se você não puder transcender, se você não puder entrar na transcendência? Qual é a vantagem de tudo isso? Né? Então, aqueles que são inteligentes fazem os seus tesouros no céu. O homem construiu a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? O vento veio e derrubou. E o outro construiu a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu? Soprou, soprou, e lá está ela, a danada, firmona. Então, qual é Isso foi o que ele disse, né, a metáfora. Qual é, então, a direção? Fazer coisas sólidas, definitivas. Coisas sólidas, definitivas, no mundo perene, não permanece. Então, qual é a posição que nós temos que tomar? Produzir coisas sólidas e definitivas. Segundo ele, onde nós temos que produzir as nossas coisas sólidas e definitivas para permanecer, para não ser ruído pelas traças, ou comido pelos vermes, ou deteriorado pelos ventos. Né? Onde? Na transcendência. No céu, no paraíso, na transcendência. Essa foi a orientação dele. Se ele estiver errado, todos nós vamos estar junto com ele. Mas é assim mesmo, né? Amigos ficam juntos para sempre, no bom e no ruim. Então, se ele estiver errado, a gente vai ficar junto com ele errado mesmo. Mas vamos fechar com ele. Porque, afinal de contas, aparentemente parece que ele acertou em tantas, quem sabe também nessa daí ele esteja certo também. Então vamos apostar nele, porque
é dito que time que está ganhando não se mexe. Então, vamos apostar que ele esteja certo. Aparentemente, sim. Né? Do ponto de vista da nossa coerência e da nossa observação, parece que sim, porque a gente vê que todas as nossas coisas ao nosso redor se deterioram. Olha só as pirâmides do Egito. Apesar de serem construções de pedra, o vento, né, ano após ano, ou cobre com areia, ou, né, desgasta com o tempo. Marte já teve oceanos. Né? Existem canyons feitos por rios oceânicos em Marte. E onde está tudo agora? Né? O tempo deteriora tudo. O nosso Sol, dentro de 4 bilhões de anos, vai virar poeira, vai ser deteriorado. Quer dizer, as coisas aqui parece que não param mesmo de se deteriorar. Então, o que sobra, a outra alternativa. Existe uma informação de que, se a gente fizer as coisas aí, vai ficar permanente. Então, veja bem, o conhecimento mais confidencial seria aquele conhecimento que permitisse com que nós produzíssemos coisas definitivas, ou a que permitisse com que nós abríssemos as portas da transcendência, ou as portas do reino do céu. Esse seria o conhecimento mais confidencial. Né? Uma vez, ele disse que se você beber da água que eu te der, você não sentirá mais sede. Se você comer do pão, da comida que eu te der, você não sentirá mais fome. Como é isso? Né? Como é que funciona isso? Por quê? Ele deu os peixes e os pães. As pessoas comeram, mas no outro dia estava todo mundo lá com fome de novo. Então ele mentiu? Foi isso então que ele fez? Ele mentiu? Ele errou? Ele se enganou? Se ele disse que se eu der dessa água e você beber, não sentirá mais sede. Se eu lhe der dessa comida e você comer, não sentirá mais fome. Então, aquelas pessoas que comeram peixe e pão no dia do milagre da multiplicação, morreram e comeram no outro dia. Então, como é que fica essa aparente contradição? A questão é muito simples. Né? Ele está falando do conhecimento transcendente que liberta o ser para sempre. Se esse ser ouvir o conhecimento, ele vai alcançar a transcendência. E uma vez alcançar a transcendência, ele não sente mais fome, não sente mais sede, não sente mais dor, não sente mais aflição, não tem mais doenças. Ele fica num corpo perfeito, transcendente. Então, acaba todos os problemas. Então, essa é a sugestão. O conhecimento mais confidencial é aquele que nos permite ter assegurada a convicção interna ou a realização interna de que essa é a mais elevada das ações que nós podemos produzir enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes. Como pavimentar a nossa transcendência? Aquele que tiver esse conhecimento terá paz. Aquele que tiver esse conhecimento terá assegurada a sua continuidade permanente ou a sua existência eterna permanente. Então, se houver alguém com essa informação, que tem esse conhecimento, que possa ser demonstrável, inclusive, porque também não pode ser apenas sugestionável, não pode ser apenas não pode ser apenas um discurso retórico, não pode ser apenas sofismas, né? Não pode ser um método sofista. Ele precisa ser, que nós somos seres racionais, então ele precisa necessariamente ser experimentável. Tá? E outra coisa, nós somos ingênuos, mas não tanto. A gente não acredita muito em muita coisa, não. Então, o que nós queremos ver, né, é coisas que a gente possa experimentar. No Nordeste tem um ditado que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E às vezes a gente diz, mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Não sei se vocês já ouviram falar nisso daí. Mas nós temos na nossa cabeça a convicção de que nós queremos, sabe, ver a coisa ou sentir ou experimentar a coisa. Porque nós temos fé, um pouquinho, tá? Que dá para o gasto. Mas não essa fé toda de apostar 100% no negócio que não tá, que você não tem. Então a gente faz o quê? A gente faz um H. A gente faz lá, entende? Não, tá tudo bem, estamos juntos, fechamos. Mas na hora H, ou então na hora do dia a dia mesmo, não, vamos por aqui. Então, quer dizer, é uma política, um jogo, né? É assim, isso não chega a ser hipocrisia, porque, afinal de contas, nós estamos numa luta aqui, sabe? As apostas são todas muito incertas, então não é hipocrisia. Mas é um jogo.
Entende? Um jogo que, na verdade, nós ainda poderíamos contar, né, com essa possibilidade de que haveria, então, um engano ou um erro de acordo com esse jogo. Olá, bom dia. Namastê, Hare Krishna. Muito bem. Está aí na sala dos mantras também. Então, na verdade, a gente precisa de alguma realização prática. Então, nesse sentido, para que nós tenhamos a segurança e a determinação de fazer essa aposta de uma maneira consciente e porque assim tem um ditado que diz: bom no bom, todo mundo é bom. Agora, ser bom no ruim, só os bons podem ser. E na hora da vida boa, todo mundo é bom. Na dificuldade, apenas aqueles que são realmente íntegros é que conseguem se manter bons. A vida boa, todo mundo é bom. Então, o que acontece? Nós estamos num momento ruim da nossa existência. A nossa existência não está boa. Vamos jogar o jogo limpo. Vamos falar sinceramente. A coisa está ruim. Tá? A gente está com um corpo que dura pouco, causa doenças, sabe? Tem tantos enganos. Você sai na rua, mesmo que você está saudável, tu ainda tem o risco de acidente. É uma confusão, um rebu. Está muito confuso a coisa. Então, quer dizer, ansiedade para todo lado. A nossa situação não está boa. Então, se a nossa situação não está boa, e se nós tivermos uma chance de tomar uma atitude boa, apesar de nós estarmos numa situação ruim, então essa é uma boa oportunidade de demonstrar a nossa integridade no momento de dificuldade. Então é uma excelente chance, porque é uma chance que nós temos de demonstrar a nossa integridade, a nossa consciência, porque a nossa situação não está boa. Não sei se é a sua, tá, mas a minha não está. Porque é assim, é complicado, gente. Não vou entrar nos detalhes aí, porque é complicado, mas a situação não é boa, não. Agora, no caso desse, numa situação dessa, nos ajudaria se nós tivéssemos um método, algo que pudéssemos experimentar antes de morrer, para a gente conseguir fazer essa aposta de uma vez por todas. Porque, no fundo, nós queremos fazer a aposta, porque nós temos uma tendência piedosa. Mas, sabe, é tanta dúvida na cabeça, é tanta confusão, é tanto rolo, que a aposta não consegue, a gente não consegue fazer aquela aposta. Então, a gente aposta um pouquinho aqui, aposta um pouquinho ali, a gente fica ali, bicando aqui, bicando ali, e fazendo esse jogo geral da boa política. E, no final, a gente não sabe onde é que nós colocamos as sementes. Sabe aqueles esquilozinhos que esconde a semente aqui, depois não lembra mais onde escondeu as sementes? Aí é que nascem, né, as plantas, que ele esconde as sementinhas, não sabe onde escondeu. A gente coloca as sementes por aí e não sabe o que vai acontecer. É uma aposta no escuro. Por isso, o Senhor Supremo e também os mestres autorizados, diante dessa dificuldade nossa, estabeleceu um critério conhecido como sadhana. Tá? Um critério conhecido como sadhana. E o sadhana, ele tem essa função de permitir que você, metodicamente, no seu controle, não necessariamente que você depende de uma revelação divina, mas que você possa fazer com você mesmo, com seu próprio controle, com sua própria boa vontade, fazer o caminho e ter essa experiência direta ainda em vida, enquanto você pratica o seu exercício, a sua aposta em vida. Então, para que você tenha condições de perceber, não, espera aí, dá resultado. Então, eu vou investir um pouco mais. Olha só, voltou, deu resultado. Então, vamos um pouquinho mais. Entende? Então, esse método do sadhana, ele tem essa função. E para cumprir o sadhana de maneira integral, vou ler aqui o segundo verso, que o primeiro verso, olha só, eu fiz a explicação no sentido reverso. Tá? Então, eu dei a explicação para justificar a relação com o verso. Vamos lá. O verso agora vai dizer o seguinte, ó. Primeiro verso, ele diz que, ó filho de Prita, Prita é o nome da mãe do Arjuna, tá? O nome dela é Priti. Aqueles que não se iludem, né, as grandes almas, estão sob proteção da natureza divina. Tem aqueles que estão sob proteção do algoritmo, estão sob o controle do algoritmo,
E tem aqueles que passaram o algoritmo e são cuidados diretamente pela transcendência, pela natureza divina, pela pessoa suprema. Mas a primeira fase é o controle ao algoritmo. Tá? Eles se ocupam completamente em serviço devocional, porque sabem que eu sou a original, inexaurível, suprema personalidade de Deus. Não há mais dúvidas no coração e na cabeça dessas pessoas. Eles já entenderam como é que funciona o mecanismo. E depois, no segundo verso, ele diz: sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação. Ele não falou aqui com muita bipolaridade, com muita fragmentação, com muita confusão, com muita ilusão, com muito desencanto. Aqui, ó, determinação é a palavra. Então, nós temos que ter essa determinação. Prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Prostrar-se diante do Senhor Supremo não significa necessariamente humilhar-se ou fingir uma falsa humildade com humilhação. Prostrar-se significa predispor-se com vivacidade e com a disposição de compreendê-lo. Isso é prostrar-se. Não é necessariamente você se humilhar diante do Senhor Supremo como se ele necessitasse da nossa humilhação para ser mais feliz. Isso é um erro de compreensão. Prostrar-se significa estar diante do ser predisposto a aprender o que esse ser tem para ensinar. Essas grandes almas, né, falam sobre mim constantemente. Então, a gente faz essa parte aqui, tá, que é para cumprir o conteúdo do sadhana. Essa determinação de levar a sua cura, o seu tratamento, continuamente, com determinação, levará você, necessariamente, à compreensão de que não há bem maior a ser alcançado, que não há conhecimento maior a ser atingido, que aquele conhecimento que te liberta do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Se você tiver algum conhecimento superior a esse, e você não compartilhar aqui conosco, então você não está sendo justo e nem leal conosco, porque nós estamos oferecendo o melhor que nós temos. E se você estivesse combinando alguma coisa de nós, então você não é amigo, porque entre amigos não há segredo, todos compartilham. Então, se você ou qualquer pessoa no planeta Terra inteiro, qualquer ser, tiver um conhecimento que seja mais confidencial que aquele conhecimento que te liberta definitivamente dos repetidos nascimentos e mortes, então esse conhecimento teria um conhecimento superior. Então, estamos aguardando. Se houver uma alternativa, está tudo bem. Do contrário, esse conhecimento que está sendo afirmado aqui, que é libertador, e o sadhana demonstra que nós podemos perceber isso na medida em que nós o praticamos, então ele é funcional. Portanto, ele é necessário para a humanidade toda, e não apenas para nós, na Torre dos Mantras. E não apenas para nós, aqueles que fizeram o mapa védico, porque isso é reduzir esse benefício a uma tribo, né, muito pequena. Porém, nós estamos felizes por estarmos diante desse conhecimento e nós temos muita satisfação a isso. Entretanto, aqueles que têm conhecimento necessariamente também se correspondem com ele, no sentido de que, se ele é bom para você, se ele te liberta, logo, ele é libertador para a humanidade toda, uma vez que você é um exemplo da humanidade. Então, eu acho que, né, para finalizar aqui, nós estamos no caminho certo, tá? Nós estamos numa direção muito boa, ok? E eu não estou falando isso como um principiante sem experiência, pelo menos nessa vida, pelo menos há uns 30 anos, né, pesquisando, praticando, exercitando esse conhecimento, ele me parece ser sempre jovem, sempre novo, sempre recente, refrescante, empolgante, sempre inteligente, sempre convincente. E olha, vou ser sincero para vocês, pessoal, eu não sou assim, eu tenho problemas com fé, eu tenho dificuldades com fé. Qualquer coisa que eu tenho que apostar e é baseado na fé me irrita muito, eu me sinto irritado, eu quero brigar, eu não gosto muito dessa ideia de fé, puramente pela fé. Me irrita demais. Porque eu tenho que sacrificar a inteligência. E a minha inteligência, ela é um ser independente de mim. Ela exige correspondência equivalente à existência dela. Então, a fé, sem racionalidade, sem compreensão,
ela acaba sendo um grande peso a ser carregado, entende? Então, não é simplesmente uma fala vazia, emocional, uma retórica. Realmente a gente precisa de ter uma fundamentação, tá? E é isso aí. Então nós estamos tentando compartilhar com vocês a mesma fundamentação, faz sentido, é racional e é uma aposta segura, né? Para dizer aqui as minhas colocações finais agora, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, Alma Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.